A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, continuamos 1 Crônicas 19, 20 e 21, certo? Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, te pedimos, nos dê acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente venha saber lidar com as situações das nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença e tendo o Teu temor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês o capítulo 21 a partir do versículo 14. O texto diz assim: Então o Senhor enviou a peste a Israel, morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retire sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão e estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra, e Davi falou para Deus: Por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz este mal, mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Achei muito interessante isso aqui, porque nós já até falamos disso em 2 Samuel, né, sobre esse... 2 Samuel não... 2 Samuel, sobre esse censo aqui que Davi manda fazer, mas não com essa visão, né? Aqui eu vejo Davi um líder, né? Porque ele sabe que o culpado foi ele toma a frente e ele fala: não castiga o povo, castigue a mim, né? Isso aqui eu vejo um senso de liderança de Davi, não apenas um rei comum, né? Se a gente for ver, a maioria dos reis, eles sempre mandam a tropa aí na frente, né? Tem um cenário parecido quando Acabe e... como é o nome do outro rei lá, que Acabe estava disfarçado, e o outro rei que ficou, Josafá, era um rei de Judá. Mas não era Acabe, não, era o filho dele. Era o filho de Acabe? E ele fica disfarçado, manda as tropas irem, né? E ele está ali na retaguarda. A maioria dos reis agiam dessa forma, né? E Davi, a gente sempre vê Davi na frente da batalha, né? E isso eu acho muito interessante no seu ponto de vista de liderança, né? O que você acha? Quer falar alguma coisa aqui sobre essa liderança de Davi? Não, sobre a liderança não, mas da justiça, né, de Deus e a misericórdia ao mesmo tempo, porque mesmo ele sabendo que Davi era segundo o coração, sabendo não, né, tendo Davi como segundo seu coração, e Davi sendo um bom rei, ele deu a opção de Davi escolher, né, mesmo que sejam os castigos que ele tenha escolhido. E deu a opção ainda, é verdade. Ele deu a opção, 3 opções para ele, né? E aí Davi foi inteligente, porque ele falou: melhor eu sofrer pela mão do Senhor do que pela mão dos meus inimigos, né? E aí, depois lá no final, Deus ele acaba tendo misericórdia, né, de Jerusalém, e ele pede para parar. Então essas coisas só me chamaram a atenção, de ver a justiça de Deus. É como se o pai fizesse... É como a gente, assim, tipo... Poxa, mas ele sempre foi tão certinho, por que eu vou dar... Não, mas eu tenho que dar um castigo, porque eu sou justo, né? Eu tenho que ensiná-lo. Eu tenho que ensiná-lo para que ele não peque novamente. E aí é como a gente, né? A gente vai lá, dá o castigo, mas no final das contas a gente não consegue chegar até o final, porque nenhum pai gosta de ver o filho sofrer, né? Sim. De ver o povo sofrer, né? De ver os filhos, todos os filhos, que era Jerusalém. Então é essa observação que me chamou a atenção. Aqui mais adiante também fala um pouco sobre o senso de justiça, de ser justo, né, que Davi tem, né? Então aqui no 23 ele fala assim, 21, versículo 23. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser.
Eis que dou os bois para o holocausto, o debrulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Né? Aqui, depois dessa misericórdia que a Bruna falou que Deus teve com Davi, o Senhor pede para que ele, o anjo do Senhor pede para que ele construa um altar ali onde ele viu o anjo, né, entre o céu e a terra, e ele quer que edifique um altar na eira de Ornã, né, que é ali onde o Ornã ele malhava o trigo dele. Só que aquele território não era, o território em si era de Davi, mas aquela terra quem possuía era Ornã, né? E isso, Davi, ele tem a noção de que ele, como rei, ele pode fazer o que ele quiser, né? Como o rei de Israel, Acabe, que acabou tomando posse da vinha de Nabote. Por conta da sua mulher, né, que mandou matar o Nabote, mas ele tomou posse. Se ele fosse justo, ele ia punir a mulher, não querer a vinha, né? Davi não, Davi ele sabe que ele não deve, não é da vontade de Deus que ele saia tomando as coisas dos outros para cumprir a vontade de Deus, né? Então ele queria sim fazer o holocausto, ele ia fazer o altar, mas ele queria sim pagar o inteiro valor por aquilo, porque não era certo, não era justo, né? E uma coisa que a gente tem, uma lição que a gente tem que aprender com Davi é ser justo com as pessoas, né? Nem para mais nem para menos, mas justo. É uma coisa que eu costumo falar bastante. Quando eu preciso negociar alguma coisa, quando eu quero comprar um serviço de alguém, eu não gosto de pedir desconto. Não gosto de pedir desconto. Quando é uma prestação de serviço, né? Quando é um produto, né? Por exemplo, quando estávamos casando, compramos nossos móveis nas Casas Bahia, eu pedia desconto, porque eu sei que num produto as pessoas têm margem para isso. Mas quando é uma prestação de serviço, assim, de um profissional diretamente, eu não gosto de pedir desconto, por quê? Porque eu também trabalho com prestação de serviço. Então eu sei o quanto isso me custa, eu sei o quanto eu perco quando um cliente me pede desconto, então eu não gosto de pedir desconto nas coisas dos outros. E isso é questão de ser justo, né? Porque eu sei realmente quanto o profissional sofre para executar aquilo. Então aqui Davi sabia que ele de alguma forma ele tem essa terra, mas isso lhe custa alguma coisa. E ele simplesmente, por ser o rei, ele abre mão de tudo e fala: não, rei, está à sua disposição. Pode fazer o que você quiser. Pega os bois para o holocausto, queima madeira para fazer a lenha, tá tudo bem. E Davi sabe que isso não é certo. Davi não aceita. Né? Eu achei isso muito justo do Davi. Mas não só a justiça, né? Eu acho que também a importância e a grandeza que ele dá a isso. Tipo assim, eu não quero alguma coisa que não vai custar nada a Deus, né? Sim, porque tem esse lado também. Porque não seria de fato um sacrifício, né? Sim, sim. Então também essa importância, essa grandeza que ele dá sempre a Deus, né? Sim, tem esse lado também, que inclusive a gente vê lá nos evangelhos, a gente até passou por isso, que é aquela viúva que dá as 2 moedinhas de oferta, né? E todo mundo dá ali o que pode. E Jesus fala para os seus discípulos: esta é verdadeiramente a que mais deu. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, né? Ela não deu aquilo que estava sobrando, ela não deu aquilo que não lhe custou nada, ela deu aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha. E isso é muito importante, realmente. É um ponto a ser analisado na vida de Davi. Mas é que como eu aqui em cima falei da liderança, aqui eu quis olhar pelo lado de ser justo com o próximo. Uhum. Mas esse outro lado também é muito importante. Sim, mas uma observação aqui, voltando da liderança, que ele fala para Deus, né? Não fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. E aí me veio na cabeça, né? Poxa, realmente, né? O que o povo tem a ver? Só que aí me veio que, tipo assim, quando você é pastor, as suas ações vai levar sobre todo o povo. Então não adianta a justificativa diante de Deus, aqui no caso de Davi, porque ele era o líder, ele era o que estava ali como rei, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as ações quando a gente está à frente de algum trabalho, porque pesa sobre o grupo, pesa sobre o povo, pesa sobre a igreja, pesa.
Mas eu acho que nesse caso aqui, eu entendi o que você quis dizer, mas nesse caso de Davi, foi uma decisão partida dele, né? Então eu acho que era merecido o castigo para ele, porque quem compactuou foi por inocência, talvez. Agora, diferente do povo no deserto, que eles pedem para Arão, eles ficam enchendo o saco de Arão até que Arão faz o bezerro de ouro, enquanto Moisés está no monte. Então ali realmente eu acho que o povo todo teve que perecer mesmo. Lá quando Jeroboão também fez os bezerros de ouro, o povo tinha a noção de que aquilo não podia. Então ele fez aquilo para agradar o povo e o povo gostou, mas o povo sabia que não deveria. Mas não foi isso que eu quis dizer. Foi o quê? Eu não quis dizer que o povo tinha culpa. Eu quis dizer que quem está na frente tem que prestar atenção nas ações, porque vai respingar no povo. Ah, tá. Entendi. Então, mas no mesmo- caso, quando parte só dele. Sim, claro. Aqui é o caso. Sim, sim. Porque mesmo que as pessoas não tenham culpa, quando você está à frente de algo que como eu posso dizer? Você está à frente de algo. Você cuida de algo e algo é pessoas, não importa se você faz certo ou se você faz errado. As pessoas vão levar, Sim. entendeu? Não é que a culpa é Concordo. deles, mas acaba respingando neles. Então, se o povo tem um bom rei, né, as pessoas vão bem. Se o povo tem um mau rei, as pessoas vão mal. Exatamente. Concordo. É isso. Então a gente precisa prestar atenção, Sim. né? Sempre Porque que. não adiantou aquele falar, poxa, mas não foi eu, não adiantou. Não, Teve que levar. sempre que estamos na frente de alguma coisa, temos que tomar cuidado, porque pessoas direta e indiretamente dependem de nós. 70 mil pessoas morreram É. por conta de uma má ação de Davi, por conta de um erro. Então as pessoas morrem, as ovelhas morrem por causa de pastores, por causa de líderes, por causa de quem tá na frente. É isso que acontece. É isso. Concordo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, a aprender mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, a ser bons líderes, nos ajuda, Senhor, a ser justos, nos ajuda, Senhor, a meditar nas Tuas palavras de dia e de noite para não tomarmos decisões do coração, mas decisões partidas do céu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau.